A pátria celestial é o ponto de chegada de todos os salvos em Cristo Jesus, que foram iluminados pela palavra de Deus e provaram de uma tão grande salvação. A nossa morada não está aqui, mas no céu. Nesta lição estudaremos a realidade bíblica do paraíso e da cidade celestial e o eterno e perfeito estado dos salvos. Nesse tempo presente, nós conhecemos essa realidade de maneira bem limitada, mas haverá o dia em que a conheceremos plenamente. E assim nós chegamos para o encerramento de mais um trimestre, no segundo trimestre de 2024, da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, a nossa revista da CPAD, onde estudamos nesse segundo trimestre, na sala dos adultos, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Você que já acompanha os nossos vídeos, muito obrigado por ter retornado para mais uma lição. Você que está chegando pela primeira vez, deixa eu te conhecer, coloca aqui nos comentários o teu nome, de onde você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra, que é o propósito aqui desse canal. Hoje estaremos estudando na Escola Bíblica Dominical a lição de número 13, o encerramento aí do nosso segundo trimestre, onde crescemos bastante, tivemos aí muitos subsídios nesse segundo trimestre aqui no canal, para que possamos cada vez mais estar aí edificando a nossa vida, edificando a nossa caminhada, justamente com esse propósito de chegar ao céu, que é a lição de número 13, que é a lição de hoje, a cidade celestial é o tema da nossa lição de hoje. Então, pegue aí a sua Bíblia, a sua revista, tua caneta, marca-texto, bloco de nota, tua agenda, o teu caderno, aquilo que você achar bem interessante, que você gostar de utilizar para os seus estudos e vem com a gente porque essa lição de hoje está uma bênção para a glória de Deus. O texto áureo está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Louvado seja Deus. O texto bíblico em sala, eu não vou fazer a sua leitura porque é um texto muito extenso, para que o vídeo não fique um vídeo muito longo, mas o texto bíblico em sala sugerido aqui pelo autor, nosso pastor Osiel Gomes, é Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 14, e depois Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, certo? Esse é o texto bíblico em sala, onde nós vamos abordar a lição de hoje em cima desse texto, beleza? Na introdução, ele diz o seguinte: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Aí eu te convido a abrir a tua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, onde ele vai já na introdução nos passar essa informação que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Diz o seguinte no versículo 11: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, nesse primeiro texto, nessa primeira referência bíblica, a gente já pode perceber aqui essa informação muito importante, que é justamente a nossa trajetória em direção às mansões celestiais, em direção ao céu, que nós devemos ter a certeza que nós não estamos aqui nessa terra para sempre. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nessa terra, caminhando aqui em direção à promessa de Deus, que é o céu. E o apóstolo Pedro dá aqui uma informação muito importante para mim e para você, que nós devemos nos abster dos desejos carnais. Nós devemos, vou até repetir, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
Então a nossa luta diária é essa, nos abster dos desejos carnais, fazendo a vontade de Deus, caminhando em direção ao céu, mas ainda nesta terra, fazendo a vontade de Deus, negando os nossos desejos, negando as nossas vontades, dizendo não para o pecado e caminhando conforme a vontade do Senhor e fazendo a vontade do Senhor, andando em espírito, como o apóstolo Paulo sempre fala em suas cartas, andando em espírito. O primeiro tópico dessa nossa lição 13 vai nos dizer o paraíso eterno. O ponto 1, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Aí eu te convido a ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Vamos aí folhear a palavra do Senhor, porque é muito importante, né? Eu e você, servo do Senhor, cristão, nós devemos ler a palavra do Senhor, aprender com a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 4. Leia comigo. Se você não tiver com a sua Bíblia, vai estar aparecendo aí na tela para você. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isto foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Versículo 3. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando justamente acerca do paraíso, que é a definição do ponto 1, que é o paraíso. É a morada de Deus, dos anjos, a morada celestial e onde os salvos estarão neste lugar quando finalizar tudo, depois do grande dia do Senhor, do juízo final. No decorrer da lição, a gente vai estar comentando sobre isso. Então, uma definição do que é o paraíso é a morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Diferentemente, do inferno, que foi uma lição que tivemos, algumas lições passadas, e o inferno é onde o diabo e os demônios estarão eternamente ali naquele lugar, que foi um local que não foi feito para o homem, para o ser humano. Mas muitas pessoas, lamentavelmente, elas caminham em passos largos em direção a esse local, Infelizmente, que a palavra tem sido pregada, a mensagem tem sido revelada, mas infelizmente muitas pessoas resolvem não querer aceitar, não querer caminhar conforme a vontade de Deus e, lamentavelmente, por suas decisões, por suas escolhas, por não se abster dos desejos carnais, pelo contrário, se lambuzam ainda mais na lama, se lambuzam ainda mais no pecado e assim, infelizmente, estão correndo a passos largos, andando a passos largos em direção ao inferno, que é um local que não é para o ser humano, Então, diferentemente do paraíso, que é a morada de Deus, dos anjos e dos salvos, o inferno é a morada do demônio, do diabo e os seus anjos caídos. O ponto 2, ele vai nos dizer o que é a cidade eterna. Aí ele nos diz aqui, quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. João 14, Eis que vou para o Pai, vou preparar lugar, vou preparar morada, e onde eu estiver, vós estejais também, Uma promessa que Jesus faz ali em João capítulo 14, Versículo 1 em diante, ele vai falar justamente sobre essa cidade, essa morada, esse local que o Senhor vai preparar, está preparando para cada um de nós. Glória a Deus. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Apocalipse 21, do 1 ao 3, vai falar sobre isso. Nesta ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e a habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Então, cada um dos servos de Deus terão
o seu corpo transformado. Também falamos sobre isso em outras lições, que assim como o corpo de Cristo é um corpo glorificado hoje, assim também vai ser o corpo do servo de Deus, do cristão, que perseverou até o fim. E ele receberá esse corpo, né? Esse corpo transformado, esse corpo glorificado. Então vai ser algo extraordinário. E eu queria também ler com você aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Olha que interessante o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Diz assim, ó: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, o meu corpo, o seu corpo, o corpo da igreja, será revestido de incorruptibilidade. Não haverá mais corrupção, não haverá mais doenças, não haverá mais nada. Como a própria palavra do Senhor nos assegura, teremos um corpo transformado, teremos um corpo glorificado. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? E o ponto 3, quando a eternidade começará? Quando é que vai começar? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. Aquele, no caso o milênio, é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. E ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco e o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então, tá aqui. Quando vai começar a eternidade? Depois do milênio. Depois do milênio vai iniciar aí essa eternidade com o Senhor, que vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Então, a nossa pregação deve ser isso. Nós não devemos nos ater, eu acompanho muitas pessoas e eu vejo muitos irmãos se atendo a tantas questões teológicas que eu acho interessante, mas tem situações, queridos, que não faz sentido a gente discutir, a gente criticar, a gente tá em discussões que não vai edificar em nada. Eu prefiro confiar na palavra, eu prefiro ler a palavra, confiar, pedir a direção do Senhor para que eu possa estar sempre segundo a sua vontade. Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, é dificultoso, mas há uma decisão minha diariamente de renunciar à minha vontade, de fazer a vontade de Deus, de buscar servir ao Senhor, de buscar estar na presença do Senhor e contribuir, colaborar para que outras pessoas também sejam ricamente edificadas, abençoadas através do meu testemunho. Interessante que o meu pastor ele sempre fala muito o seguinte, uma frase bem interessante. Então eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele diz o seguinte: viva a palavra de Deus e, se possível, pregue. Entendeu? Viva a palavra de Deus. Se possível, pregue. O que isso quer dizer? Eu devo viver e ser um testemunho da palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Porque existe muitas pessoas que olham para nós, que estão nos observando, e quando eu realmente vivo a palavra de Deus, teoricamente, essa palavra já está sendo pregada para essas vidas. Porque através do meu testemunho, do seu testemunho, você já consegue abençoar essas pessoas. E, se possível, você prega, mas viva a palavra, é o mais importante. Então, é algo extraordinário. Então, às vezes eu vejo pessoas se atendo aí a discussões teológicas, isso e aquilo, enfim, acaba não gerando edificação nenhuma. Então, é algo muito interessante também da gente refletir, da gente analisar. Então, vamos dando seguimento, continuidade aos nossos estudos aqui, que é algo bem interessante, algo bem importante para a nossa caminhada, para a nossa trajetória, nós que desejamos aí
ardentemente a volta do Senhor, desejamos aí estar de volta para casa, né? Porque realmente é de onde nós viemos e é para onde nós vamos voltar. Para o Senhor, estar na presença do Senhor eternamente. Louvado seja Deus. E o ponto 2, estaremos falando sobre o eterno e perfeito estado. Subtópico 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá a reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que se imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Louvado seja Deus. Ponto 2. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, do 1 ao 5. E aqui ele vai nos trazer alguns símbolos, né? Alguns símbolos que é citado ali, como, por exemplo, o rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. São símbolos que é citado ali em Apocalipse 22, do 1 ao 5. Aí, primeiro ponto. A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como o rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Aí vai trazer a referência lá de João 4:20, né? Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, falando para ela, né, que quem crê nas Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse é o poder da palavra de Deus que flui no nosso ser. E esse rio, essa força, esse poder, vem de Deus, irmãos. Se vem de Deus, com certeza estará lá, nesse local onde nós aguardamos chegar, né? A fonte, a essência, tudo vem do Senhor para a glória do seu nome. O item B, a vida eterna descrita como árvore. Então, é algo muito interessante que tem referências que fala que nós, né, seres humanos, biblicamente, somos comparados a árvores, né? Falando de árvore é interessante porque a árvore, ela dá o fruto. Então, é muito interessante essa semelhança, essa comparação de nós com a árvore. Então, nesse item B, ele vai falar justamente sobre isso. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Glória a Deus. Item C, a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22:3 diz isso. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal não será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Oh, glória, que bênção! Então tudo isso está preparado para nós, irmãos. Tudo isso está preparado para mim e para você. Basta a gente seguir a nossa caminhada com fé, firmados na rocha, firmados na presença do Senhor. Isso está preparado para nós. E o item D, a vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, e sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Que maravilha! A presença de Deus eternamente. Queridos, eu tenho certeza que você já teve ou tem experiências de sentir a presença de Deus em um momento de comunhão com Ele, um momento de oração, em um momento de adoração, e é algo assim extraordinário. Você sentir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida, é algo maravilhoso. Hoje, estou falando de agora.
E você imagina eternamente, frente a frente com o Senhor. Se hoje, nós nesse plano terreno, nós nessa carne limitada, né, cheia de falhas, cheia de pecados, cheia de erros que o ser humano tem, a gente, quando sente a presença dele, alguns têm a reação de chorar, outros têm a reação de glorificar. Várias pessoas têm um tipo de reação quando sente a presença de Deus, quando é impactado pelo poder do Senhor. Mas o cerne da questão aqui que eu quero comentar com você é porque se aqui, nesse plano terreno, nesse corpo mortal, quando a gente sente a presença de Deus, a gente acha-se maravilhoso, é algo extraordinário. Imagine na eternidade, frente a frente com o Senhor, olhando para Ele, cultuando a Ele, olhando para Ele, vai ser algo poderoso. Não tem nem como comentar, não tem nem como falar. A gente só faz assim imaginar que vai ser algo poderoso, que não tem palavras, como o próprio apóstolo Paulo. Nós lemos o texto onde ele diz, né, que ele foi àquele local e viu coisas que não pode nem falar, que não tem nem palavras para dizer. Então, é algo a se pensar, é algo a refletir. E o terceiro tópico, o estado final de todos os santos. A lição tá assim para mim, né? Para mim tá tão boa, tão maravilhosa, que eu acabei esquecendo de pedir a você para deixar o teu joinha, que é muito importante, e se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque toda semana eu trago vídeos para abençoar a tua vida. E se possível, eu sei que é pedir demais, mas se possível, deixa aqui embaixo nos comentários um feedback do que nós podemos melhorar, porque todo vídeo que eu faço aqui é para sua edificação, para abençoar a tua vida. Então, você deixando aqui nos comentários o que eu posso melhorar, qual tipo de vídeo também eu posso trazer. Estou trazendo alguns vídeos sobre reflexões, sobre oração, mas eu quero ouvir de vocês. Deixa aqui no comentário, tá bom? Terceiro ponto, o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? O que todo crente salvo deve esperar? Ora, os céus. Esse é o nosso anseio, é isso que nós devemos esperar. Mas ele diz assim, os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial. Glória a Deus, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Então, é isso que nós devemos esperar, a nossa morada celestial. Aquilo que Jesus foi preparar para mim e para você. Glória a Deus. Ponto 2, viveremos todos em unidade. As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, são reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu e nem grego. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O ponto 3, finalmente em casa, que eu falei agora há pouco, né? Nós viemos de lá e retornaremos para lá. Por isso, nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração almeja o céu, deseja o céu. A gente foi colocado em nós a eternidade. Por isso que a gente tem esse desejo, tem essa vontade de ir para lá, de estar com Ele. Finalmente em casa, os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e a sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu vou deixar esses vídeos aqui. Se você quiser continuar estudando comigo, clique em um desses vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Te espero lá. Tamo junto e um forte abraço.